Mensagem 170. Texto. Provérbios cap. 16 ver 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Tema. Orgulho, o pai dos pecados. Introdução. Nós vivemos em um mundo hoje, irmãos. O pecado do orgulho sempre esteve presente na história da humanidade. Haja visto os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que a queda do homem se deu desde os primórdios da humanidade, através do orgulho já estava ali presente. Entretanto, o mundo de hoje, o mundo que nós vivemos, um mundo moderno, ele é feito para incitar ainda mais esse pecado. Então, vivemos em uma sociedade, em um mundo onde tudo que fazemos, tudo que nos envolve trabalho é para favorecer o pecado do orgulho, exercitá-lo. E nós como cristãos nós não estamos indiferentes a isso. Esse pecado é um pecado diuturnamente sondam os cristãos, e está ao nosso derredor muitas das vezes, e os cristãos que não sabem dominar ou lidar com esse pecado têm caído em grande transgressão. Podemos até dizer que os crentes modernos, que a igreja moderna, é muito parecida com a igreja de Laodiceia, uma igreja soberba, arrogante, vaidosa. É por esse tipo de mensagem ter saído dos púlpitos o ensino dos atributos de Deus, pela falta do ensino, da depravação do homem, os cristãos têm cometido esse pecado muitas vezes sem saber que está presente entre os cristãos, no meio do povo de Deus. E nós devemos como combatemos o diabo. Como combatemos Satanás? Combater o pecado do orgulho com todas as nossas forças, porque ele é causa da desgraça e da ruína da igreja moderna e de milhares e de milhões de cristãos. E você que está sentado aqui provavelmente tem problema com orgulho, porque não é um só ser humano na face da terra e nenhum cristão, por mais regenerado que seja, que não lute com orgulho. Ver 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Explicação. O Provérbios 16 horas e 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Este versículo enfatiza a importância da humildade e da modéstia, alertando que o orgulho e a arrogância levam à destruição e à ruína, enquanto a humildade e a modéstia são essenciais para o sucesso e a estabilidade. Em outras palavras, a soberba precede a ruína, o orgulho e a arrogância geralmente precedem a queda e a destruição. A altivez do espírito precede a queda, a arrogância e a alta opinião de si mesmo levam à queda e ao fracasso. Aplicação. Irmãos, vamos para a definição de orgulho. Uma das definições é a atitude de autoexaltação, a altitude de ao indivíduo que a si mesmo se exalta. É um conceito de superioridade, aquele que se acha superior aos demais. Orgulho também pode ser definido por aquele que possui uma imagem elevada de si mesmo, é aquele que pensa ser mais do que o outro. O orgulhoso, direta ou indiretamente, ele vive numa posição que ele independe de Deus. Irmãos, vamos ver alguns desdobramentos do orgulho para você ter ideia. Ele é o pai de todos os pecados. A Igreja Católica chamou o orgulho pecado capital, um pecado de onde todos os outros procedem, e de fato o orgulho é a essência de todos os pecados, e os puritanos chamavam o orgulho a víbora do nosso coração, a serpente, a cobra venenosa, e ele é o pai de todos os pecados. Se você notar, o adultério, a mentira, o roubo, os pecados de imoralidade sexual, a ira, todos estes, antes de serem cometidos, passam pelo orgulho. Por que mentimos? Por causa do orgulho. Por que nos iramos? Por causa do orgulho. Então todos os pecados passam por orgulho. O puritano disse: raspe qualquer pecado na superfície e encontrará o orgulho. Provérbios 13 horas e 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Nós podemos ver na história da igreja, na história da humanidade, foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus, e nos céus, foi o orgulho que motivou os anjos caídos a pecarem contra Deus. Também foi o orgulho a causa da queda de Adão. A queda da raça humana se deu por orgulho. O orgulho então foi a causa dos dois primeiros pecados, o primeiro do céu, diabo, o segundo da terra, Adão e Eva. Primeiro no céu, foi o orgulho a causa da queda do diabo, porque ele queria ser igual a Deus. Isaías 14 horas e 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Acima do trono do Altíssimo colocarei o meu, contudo será lançado para baixo. Fala de Satanás. O primeiro pecado no céu a causa da queda do diabo, o segundo na terra. Adão e Eva também foram tentados.
E no Novo Testamento existem 3 palavras que transmitem a natureza e as características do orgulho. Presta atenção. Primeira palavra, é aquele que usa as palavras em benefício próprio em seu próprio benefício. Segunda palavra, é arrogante ou soberbo. É aquele que tem uma visão elevada ou exagerada de si próprio, pensa ser mais do que é. E a terceira palavra, é o tipo de orgulho que leva a pessoa a agir de forma desdenhosa contra os seus semelhantes. O orgulhoso por palavras ou pela arrogância e desprezar ao seu próximo. O orgulho também é assumir algumas formas específicas, e tem várias formas que o orgulho assume. Eu vou deixar aqui pelo menos 3. O orgulho ele assume a forma do ser e do ter e do saber, e vamos para a primeira forma, que orgulho do ser, é aquele que quer ser melhor do que os outros, compara com a outras pessoas, se julga melhor, se achou mais forte, o mais inteligente, mais capacitado e mais bonito. A segunda forma, que orgulho do ter, é aquele que é orgulhoso por causa daquilo que ele tem, bens materiais, o conforto, dinheiro, carros, casas, roupas, belezas, mas não é só possuir bens materiais, é aquele que é orgulhoso porque tem talentos, títulos, diplomas, capacidade, dons, então ele se orgulha de ter tanto bens materiais como bens morais. A terceira forma, que orgulho do saber, é aquele que é orgulhoso porque sabe mais que os outros, conhece mais que os outros, é mais inteligente que os outros, é mais capacitado que os outros. Então, essas são as 3 formas mais comuns do pecado do orgulho. O orgulhoso se orgulha, é porque ele pensa e quer ser melhor que os outros, é porque ele tem ou deseja ter. Por que o orgulho é tão abominável, é tão repugnante, é tão asqueroso? A minha proposta essa noite é você não olhar para o pecado, nunca mais com os mesmos olhos. Meu desejo com essa palavra é incitar em você uma ira, uma cólera tão ardente pelo orgulho, até náuseas por ele, como se estivesse combatendo o próprio diabo. Por que ele é abominável? Primeiro, porque o orgulho é auto-idólatra. O orgulho nos faz adorar nós mesmos. O orgulho leva o indivíduo a uma ilusão, uma mentira. Deus não suporta o orgulhoso. Salmo 101, verso 5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Deus tem ódio do orgulho, ele abomina. É uma das palavras mais fortes da Escritura no tocante a algo negativo. Em Provérbios 16:5, abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Conclusão. Em resumo, o versículo nos ensina a importância da humildade e da modéstia como fatores essenciais para o sucesso e a estabilidade, enquanto o orgulho e a arrogância são perigosos e levam à ruína. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai Celestial, nos colocamos em Sua santa presença neste momento na Sua casa. Ajuda-nos, Senhor, das nossas fraquezas, nas nossas debilidades, e ajuda-nos a vencer o pecado do orgulho e a parte da Sua graça, do Teu Espírito, da Sua palavra, que é a espada de 2 fios. Não temos a menor chance contra esse mal e, portanto, que nos dê a Sua graça, e para vencer, lidar, com tamanho abominação diante dos Seus olhos, o que o receba a glória para si e nos conforme a Sua imagem, em nome de Jesus. Amém.